Bom, dando continuidade então aqui à apresentação do texto do Humanismo e Crítica Democrática, o capítulo 2, As Novas Bases do Estudo e da Prática Humanista, é um capítulo que o Eduardo Said ele vai tentar propor um esboço daquilo que seria então a crítica humanista. Como que é esse esboço e qual a importância dele? Primeiro, a gente tem que observar que esse esboço de humanismo é o esboço de uma revitalização, de uma revisão de visões sobre o homem e dos sujeitos. Revisões estas que elas demandam um trabalho de leitura e de interpretação. Leitura filológica, como ele propõe. O que é uma leitura filológica? A ideia de que o modelo interpretativo de como a gente lê o mundo, ele tenha que ser bastante fundamentado naquilo que é a visão clássica, mas essa visão clássica ela não pode se sobrepor à realidade atual, ela não pode se sobrepor àquilo que o mundo nos oferece. Isso dá a ideia de que o mundo ele pode ser lido como um romance, ele pode ser lido dentro de uma base literária. Como assim? De certo modo, a ciência ela se justifica como a ciência social, né, se justifica como tendo uma base de representação do mundo, mas ela nunca se justifica tendo uma base como sendo uma base literária. Isso é uma contribuição que a antropologia ela tem feito e uma compreensão da qual eu não posso compreender aquele que é o outro sem considerar a forma em que eu vejo ele, da forma em que esse outro se apresenta a mim e como que eu posso etnografá-lo. Né? Dá um pouco da ideia de que a nossa noção de ler filologicamente o mundo, a noção que o Eduardo Said preconiza aqui, é como se fosse uma etnografia das relações globais, das culturas e das imbricações culturais. Essa etnografia ela não pode ser dada dentro de um pressuposto epistemológico só do meu conhecimento. Né? Esse conhecimento meu prévio, ele, como diria Durkheim, vai ter que ser revisado, ele vai ter que ser repensado, ele vai ter que ser recusado. Né? Mas, do ponto de vista do Eduardo Said, a ideia é que esse conhecimento prévio ele tenha que ser menos positivado, como pensava Durkheim. Ele vai ter que ser bastante bem fundamentado nas bases que a gente tem disponíveis para então que a gente possa contrastar a prática com a teoria, sem impor um jogo de valor entre elas ou também sem impor uma relação de uma prática que negue a teoria. O que muito se debateu a partir dos anos 70 foi que havia não só um fim das utopias, mas também um fim das teorias. E esse fim das teorias deu justamente a ideia de que existiriam agora um mundo da qual as teorias que já existiam elas não deveriam ser mais tão importantes para analisar o mundo. As ciências sociais, de certo modo, nega essa visão na sua grande maioria e ela traz uma retomada quase sempre muito fundamental dos clássicos. Durkheim, Marx, Weber, Parsons, Bourdieu, talvez. Mas a questão aqui ela é um pouco mais complexa do que isso. É também entender quais são esses limites desses autores clássicos, quais são os limites do cânone e como que a prática pode incentivar novos cânones. A ideia de que a nossa visão de mundo ela é uma visão que é movida por eurocentrismos, por relações masculinas, por relações de arquétipos, isso é muito importante porque faz com que a gente, a todo momento, quando vai propor uma visão sobre aquilo que seria o outro, tenha que fazer a crítica
sobre essas bases, né? E não naturalizá-las do ponto de vista cultural. Isso vai fazer com que haja, então, né, visões que vão ter que ser contrapostas ao racismo, visões que vão ter que ser contrapostas ao eurocentrismo, ou seja, uma busca de novas epistemologias, né? É claro que os estudos pós-coloniais eles incentivam isso, mas os estudos feministas também vão na mesma linha, né? Assim como os estudos decoloniais. Isso traz um pouco a ideia de que esse mundo do outro ele está pressupondo uma imaginação desse outro, mas também incentiva com que a minha imaginação sociológica ela tenha que ser recolocada em novas bases, né? Quando a gente pensa na imaginação sociológica, citando aqui o Wright Mills, né? A gente sempre pensa um pouco naquela ideia da bricolagem, né? A ideia de que a sociologia ela é não só uma construção de conceitos duros, de paradigmas duros, né? Mas também a concepção de visões imaginárias, de fazer a criatividade funcionar, né? A criatividade que possa suscitar novas questões, que possa suscitar novas análises. Essa visão, o Edward Said ele tem um pouco de similitude com isso, mas ele traz também, né, que não é só suscitar ali uma imaginação sociológica que possa estar carregada de determinados pressupostos, mas uma imaginação sociológica, diria aqui, numa livre interpretação minha, que possa ser trazida e criticada em torno daqueles valores pressupostos que são praticamente visões de mundo que deturpam a ciência, que fazem com que a ciência ela fique presa em determinadas visões dogmáticas, em determinadas narrativas. Quando a gente pergunta sobre o humanismo, portanto, né, ele é uma capacidade de oferecer alguma reflexão contra aquilo que são as ideias recebidas e uma reflexão linguística, né? Ou seja, o quanto da minha fala, o quanto da minha expressão, ela pode estar carregada de determinados pressupostos de uma visão de mundo muitas vezes que ofende o outro, que ela impõe uma relação de poder, né? E que ela desequilibra as relações de alteridade. Para tanto, então, é necessário estimular muito mais intercâmbios e relações de multiculturalidade em detrimento de em detrimento de nacionalismos, de patriotismos que muitas vezes vão fazer com que essas relações entre eu e o outro, né, elas sejam extremamente demarcadas, elas precisem criar separações e, evidentemente, muitos conflitos. O que é importante nisso é, então, compreender que a gente não está mais num mundo bipolar, mas está no mundo multipolar e que agora esse mundo multipolar ele também tem novos sujeitos, né? Sujeitos que são minorias, sujeitos que trazem novas histórias, que trazem novas antropologias, que trazem visões sobre o feminismo, visões sobre os marginalizados, sobre os opositores. Tudo aquilo que a gente poderia encaixar dentro de um guarda-chuva do chamado subalterno. Mas a questão não é pensar que esses sujeitos que possam ser ou que foram subalternizados pelos processos eurocêntricos, eles ainda continuam sendo subordinados, subalternizados. Justamente aqui, para o Edward Said, a concepção dele, talvez aqui tenha um sentido bastante utópico, né? É que há uma possibilidade grande de libertação, há uma possibilidade grande de ruptura com essa subordinação, com essa subalternidade.
mas ele não menciona a questão de subalternidade, né? Então aqui é um ponto que talvez precise ser melhor pensado, né, dentro dessa crítica humanista do Said. Uma questão que faz com que os estudos dessa nova geração humanista ela tenha grande importância é a articulação entre questões de gênero, questões raciais, questões da descolonização, né, que são questões pertinentes ao nosso tempo. Né? Essa é a especificidade do tempo presente, mas que ainda carrega determinados grilhões colocados no passado. Ou seja, a sociologia contemporânea, numa matriz não eurocêntrica, talvez ela tenha que se perceber muito mais aqueles que são os grilhões que a modernidade cultural ocidental colocou, do que reiterar projetos normativos dentro dessa modernidade. E isso aqui faz com que haja, então, uma ruptura entre uma visão eurocêntrica, mas não somente eurocêntrica, entre uma visão normativa da sociedade e uma visão não normativa, uma visão analítica, ou então, pegando aqui um pouco do Edward Said, uma visão de uma crítica filológica, de uma crítica literária, de uma crítica humanista que possa ser ampliada na nossa ciência. A gente trata que hoje tenha uma certa identidade histórica desse tempo presente, mas ela não pode estar confinada a apenas uma visão de tradição, uma visão de raça, uma visão de religião. Há várias raças, há várias religiões, há várias tradições, muitas vezes conflituantes, mas na sua maioria essas tradições e religiões e raças e gêneros, eles têm que ser repensados em torno daquilo que são as suas especificidades e de como que elas fomentam a construção de um sujeito novo. Né? Por isso é importante refletir sobre aquilo que é essa ideia de homogeneidade, que ela é proveniente do nacionalismo, do fundamentalismo religioso ou de determinados exclusivismos epistêmicos. Isso traz um pouco da percepção de que a construção de determinados espaços no mundo globalizado, ela depende muito mais de intercâmbios e de relações culturais mais amplas do que de fechamentos culturais, de fechamentos nacionais, de visões bastante ortodoxas sobre a realidade. Um exemplo que pode ser pensado aqui é aquilo que seria essa ideia muito presente hoje, né, de que houve em algum momento do tempo presente uma degeneração de valores, né? Pressupondo que houvesse um momento de uma cultura clássica e que essa cultura clássica ela foi perdida e que esses novos sujeitos são justamente a expressão da perda e da degeneração dessa cultura clássica. Essa visão ela é muito presente no tempo atual, sobretudo de setores conservadores, de setores fundamentalistas, setores fundamentalistas religiosos, de nacionalismos e patriotismos que a gente vê, mas ela é uma visão que ela está extremamente coadunada com aquilo que é o fascismo do começo do século XX. Né? E esse é o problema que a gente talvez tenha que evitar do ponto de vista político, ou seja, de repetir experiências dentro, claro, de novas bases linguísticas, né? Que muitas vezes são experiências que retomam diretamente, às vezes até indiretamente, ou escandalosamente, aquelas experiências nefastas de poder, de violência, de repressão e de sujeição dos indivíduos. Claro que para o Edward Said há então uma tentativa das ciências sociais estabelecendo práticas humanistas que possam ser mais integradas
com o mundo, né, presente. E isso vai fazer com que a gente tenha que pensar como que a imputação de uma matriz eurocêntrica ela foi essencial aqui para que houvesse determinadas diferenciações de saberes, diferenciações de locais, diferenciações geográficas, diferenciações de poder, né? Pensar espaços coloniais e espaços metropolitanos hoje pode não mais fazer sentido do ponto de vista das relações econômicas, mas muitas vezes pensar em torno de países centrais e países periféricos pode também naturalizar determinadas relações coloniais. E o que está colocado aqui, né, é que dentro dessa visão eurocêntrica, aquele espaço que não é o espaço central, que não é o espaço metropolitano, ele nunca será um espaço metropolitano. Né? Ou seja, a criação de um estatuto diferenciado faz com que aquele outro nunca seja reconhecido, né? E que não só os espaços, os estados, mas também as culturas outras que não as eurocêntricas quase nunca sejam reconhecidas. Isso aqui é um grande problema para o nosso tempo presente, porque justamente quando essas identidades, quando essas identidades contemporâneas elas tornam-se políticas, elas necessitam, elas buscam um sentido de reconhecimento, mas um sentido de reconhecimento que muitas vezes não vai ser conseguido dentro das bases democráticas da nossa sociedade. Então, portanto, a ampliação de espaços de participação, a ampliação de espaços democráticos é, de fato, uma necessidade. E aqui vale a gente pensar também um pouco de determinadas ironias da história. Né? Se há algum tempo a gente discutia que o espaço público ele não era, pelo menos no Brasil discutíamos isso, né? Que o espaço público não era suficiente, que a democracia representativa ela não era suficiente e buscando então alargamentos do espaço público, alargamentos da participação, pelo menos aí nos últimos 4 ou 5 anos tivemos alargamentos disso via redes sociais, via uma participação intensa das pessoas no engajamento político. E esse engajamento político, por mais forte que ele tenha sido, ele talvez não tenha conseguido romper determinadas visões de nacionalismos, de patriotismos, visões excludentes, visões de subjugação do outro. Então, portanto, surge aqui um problema maior ainda, um problema que talvez venha a ser o problema dos anos 2020, dessa próxima década, ou seja, como que é possível então ter esses outros espaços que foram gerados, esses espaços de debate, sobretudo com a grande participação das pessoas nas redes sociais, né? E que, de certo modo, trouxe um sentido muito intenso para relações políticas, para relações da vida privada, né? Para o cotidiano e para a vida privada das pessoas, como que isso pode ser trabalhado numa base humanista. É necessário que haja maiores instrumentos de regularização, é necessário que haja outras formas de pensar esses espaços, né? Sobretudo no caso brasileiro, eu acho que e aí a partir das eleições de 2018, né, a gente tem esse uso intenso das redes sociais, mas que acabou fomentando revisionismos e principalmente negacionismos em torno não só da história, mas também da ciência. E esse é um ponto que ele merece total atenção da gente quando a gente quiser agora trabalhar nessa pós-pandemia com relações sociais que possam ser vistas e percebidas
nesse novo momento aí que irá se abrir. Certamente a contribuição do Eduardo Said para esse tempo presente é não só lançar bases desse humanismo democrático cosmopolita, mas também pensar como que é possível mesmo implementar essas bases e ter agora uma visão muito mais ampla da nossa realidade social. É isso.